Rapaz, boa tarde. Bom, continuando os segmentos dos processos, promessas são tão profundas que leva a uma vida, como na vida de Jacó, houve um tempo que a terra que ele colocava os pés era abençoada, era multiplicada, mas isso mediante a uma vida que ele levou também em algumas partes errônea. Então, todas as promessas desde os tempos antigos, dos livros de Gênesis, dos 5 Pentateucos e até de todo o Antigo Testamento, sempre houve uma vida, uma história de uma vida inteira por completo. E assim é que vem a dedicação a Deus. Aquilo que no Antigo Testamento era se chamada, que era o propósito de Deus. Hoje não é diferente, mas o propósito de Deus se levava a ter uma vida com Deus. E hoje a vida com o propósito de Deus é ter Jesus em todas as áreas. Então a mudança ativa radicalmente dos tempos antigos para hoje é que é acrescentado Jesus. Isso é mediante daquilo que você quer viver com Deus, sobre aceitação, sobre os erros, fracassos, perdas, indignações, inconformismos, para termos aquilo que tem como finalidade, propósito, tem como finalidade a promessa completa. Para melhor entendimento é o que o Jesus, nosso Deus, disse sobre Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus. No tempo do Antigo Testamento não havia Jesus, mas o povo já se cumpria esse versículo, essas palavras, essa palavra de Jesus. Buscar primeiro o reino, assim a justiça de Deus, e depois todas as demais coisas serão acrescentadas. E o que era acrescentado no tempo antigo e nos tempos modernos e nos tempos de Jesus? Era acrescentado aquilo que ele tinha como promessa, como entrega. Assim é o que nós vamos ter quando chegarmos a, como nós possamos dizer na linguagem de hoje, morar no céu. Nós receberemos galardão, mas aqueles que não receberam galardão receberão o corpo glorificado. Então, resumindo, receberão sim algo de Deus a mais do que somente morar no céu. E lembrando de Enoque, Elias, que foram arrebatados e não acharam o seu corpo, né? Sem falar do nosso Deus Jesus, foi sim como esperado que eles estejam sim no céu. As explicações que nós possamos ter como dito no natural não são muitas, quase nenhuma. Impossíveis probabilidade de ser explicado como Elias e Enoque foi para o céu. Mas a Bíblia nos deixa bem claro de como eles foram. E nos deixa bem claro alguns relatos da vida de Enoque e todos os relatos do profeta Elias. Mas eles alcançaram algo que se tornou incompreendível, incompreensível, de você ver alguém sendo arrebatado, sendo levado ainda em vida para os céus. Nós esperamos ansiosamente que nós possamos ter essa intimidade e essa relação com Deus, não somente de estar morando no céu, mas que tudo se cumpra em nossas vidas, mediante tudo aquilo que Cristo deixou para nós servirmos e seguirmos, sobre as obediências, sobre o corpo, sobre o espírito, sobre a graça, sobre o pecado que nós precisamos nos arrepender, sobre o arrependimento, sobre a paz, sobre os frutos do espírito, né? O amor, longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, né? A mansidão, a paciência, tudo que engloba para nós termos e vermos essa grandiosidade aí de Deus se cumprindo completamente. Claro que ninguém é perfeito, não somos perfeitos, mas
tivemos a oportunidade no Jardim do Éden de ver que Deus sim criou a perfeição, criou tudo para tua glória, para tua honra, tudo santo, tudo puro, mas houve a queda, né? A queda no Jardim do Éden, mas ele fez um plano de redenção. Esse plano é Cristo, que veio para morrer em nossos pecados, veio para morrer em nosso lugar, veio se fazer homem, para que seja pago os nossos pecados com as coisas espirituais, para que nós tenhamos a plena convicção que nós possamos sim alcançar tudo aquilo que nós precisamos para ter a nossa salvação completa e vivida de uma maneira que todos os dias nós possamos ter a plena convicção que estamos no caminho certo, assim como Jesus disse no capítulo 8 do versículo 32 de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim como somos livres em qual caminho, em qual verdade, em qual vida. Então é isso que Jesus está falando, que Ele é essa procura em que nós temos quando estamos perdidos, que Ele é o caminho certo a se seguir, Ele é a vida que nós temos que ter, Ele é a verdade que nós temos que seguir. Por isso que nos outros livros, assim como Paulo fala para nós sermos imitadores de Cristo, nós devemos ser pequenos cristãos. Qual é o dever de sermos os pequenos cristos? É sim, levar a sua palavra, mas não somente levá-la, mas sim vivê-la. E assim é que nós procuramos ter o exercício, mesmo diante de todas as dificuldades e de todas as barreiras a serem vencidas do dia a dia, do cotidiano, que nós sempre devemos ter Cristo como meta, como foco, como caminho, como verdade e como vida. Assim como o Espírito Santo age em nós, antigamente no Antigo Testamento, dos antigos profetas, ele sempre deixou algo vivo, algo queimando. E é essa busca diária que nós temos, que é para não se deixar o fogo apagar, não se deixar nos deixar esfriar, porque como diz a Bíblia e a palavra, nesses tempos de hoje o amor de muitos se esfriarão, e o Pai busca os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então por isso nós temos que ser sempre, jogar aquela lenha para o fogo queimar dentro de nós. Sempre temos que estar em busca constante para nos deixar vivo, para nos deixar mais perto de Deus, para nos deixar com ânimo. Nada natural, nada mundano, mas sim espiritual, mas sim aquilo que deixa um preenchimento sólido, uma consolidação em nossas vidas daquilo que nós temos que ter para alcançar verdadeiramente aquilo que nos completa, que somos completos e que fomos feitos para ser. Como uma explicação do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o pessoal procurava Jesus. No Novo Testamento, às vezes Deus havia em visitações de sonhos, como também no Novo Testamento. Mas a diferença é que as visões do tempo antigo, antes da vinda de Cristo, era de uma forma mais sacrificial. Não que Cristo tenha deixado mais leve, mas é que no Antigo Testamento nos relata a vida como era para se estar mediante a Deus. E Deus, com a sua infinita misericórdia, envia o seu Filho, como diz em João 16, ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E qual é a vida eterna? A vida eterna é esta, que nós reconhecemos Cristo, para que Cristo reconheça nós ao Pai. No Antigo Testamento também havia estas mesmas coisas, mas teria que ser havido feito diretamente com Deus.
e havia muitas coisas a se fazer e também outras formas diferentes que era a vida antes de Cristo. Mas resumindo, Deus sempre estava presente através de sacrifícios, ofertas, anjos, palavras, sonhos, visões, direcionamentos e também todo o mover em que ele fez na terra, também nos tempos de Noé. Bom, não devemos nos esquecer como é ser achado, como fomos em outrora, como Deus nos resgatou. Esse maravilhoso reino da luz ele nos trouxe, nos tirou do reino das trevas. O mundo jaz do maligno. E por isso nós vigiamos e oramos para não cair nas tentações do maligno. Assim como diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Paz, pessoal. Boa tarde. Traz luz para as sombras, escala montanhas, só pra me encontrar. Destrói as mentiras, derruba as muralhas, só pra me encontrar. Oh, impressionante.